Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre algo muito interessante, que é a visão que Salomão deixou registrada no livro de Eclesiastes, em especial agora no capítulo 4, sobre os vivos, os mortos, a vaidade e a necessidade de comunhão. Eu acho muito interessante isso. A sabedoria dele fez verificar essas coisas. Ele não sabia apontar o caminho, não tinha solução, ele nem de longe imaginava o que Jesus poderia vir e fazer, mas ele olhava entre os homens e tirava conclusões que são úteis para nós ainda hoje, na era do Novo Testamento. Você entende? No capítulo 4 ele diz o seguinte, Eclesiastes capítulo 4. Eu vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Eu vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Ele era rei, ele viu as injustiças. Nós vemos no mundo tudo isto. Eu fico revoltado dentro de mim e fico sentindo essas coisas e, em parte, eu procuro estar orando. Por exemplo, a opressão que os cristãos continuam sofrendo nos países comunistas e neocomunistas, comunistas como a China, a Coreia do Norte, e neocomunistas como aqui na América Latina, a Venezuela, o México, aqui a Nicarágua, Cuba, são países em que a opressão é muito forte sobre os cristãos, mas nos países islâmicos de maioria muçulmana, também os cristãos são escorraçados, presos, perseguidos, torturados e mortos. Os terroristas muçulmanos na África estão apavorando os cristãos e perseguindo as igrejas cristãs. Na Índia, a coisa também está acontecendo. Existem milhões e milhões e milhões de refugiados cristãos aí trancados no mundo em acampamentos da ONU, campos de refugiados, campos de concentração. Eu sofro com isto. Quando eu vejo injustiças no nosso país, não só as que são propagadas pela mídia, mas coisas que a gente sabe de injustiças que são cometidas, lares, brigas de marido e mulher, e violência contra filhos, os conselhos tutelares tirando muitas e muitas crianças do seio das famílias e prendendo as crianças, né, nos abrigos, porque não tem outra solução. Isso tudo me faz doer, sentir, revoltar, chorar. O Salomão também viu isso e havia nele uma espécie de sentimento de impotência, mesmo sendo rei, ele muita coisa não podia fazer. E a conclusão dele, por causa disto, eu tenho como mais felizes aqueles que já morreram do que os que ainda vivem. Eu penso assim também, como o apóstolo Paulo, a hora em que o Senhor me chamar, eu não vou reclamar, nem pedir mais 15 anos de vida, não. Eu vou dizer, Senhor, eis-me aqui, é o que eu mais quero, estar contigo, porque eu amo o Senhor, quero estar com Ele, é o que eu mais quero. Mas enquanto aqui, eu quero aproveitar cada minuto da minha vida, não amando mais o mundo, mas me consagrando a Deus totalmente. É o que mais eu quero. Mas se o Senhor me chamar, eu vou entender que estar com o Senhor é muito melhor, incomparavelmente melhor. Mas o Salomão tem outra deixa aqui interessante, porém, mais felizes ainda do que os que já morreram, é aquele que não nasceu.
O que ele quis dizer com isso, ele não tinha ideia disto. Mas ele continua. Então eu vi que todo o trabalho e destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Correr atrás do vento é o que, por exemplo, muitos atletas estão fazendo nas Olimpíadas. Correndo atrás de um título, de uma glória humana. Isso tudo vai passar, nada disso vai ficar para a eternidade. A glória humana pode, inclusive, afastar um atleta de Deus. Ele faz tudo, ele se dá. O apóstolo Paulo menciona isso em 1 Coríntios 9. Todo atleta em tudo se domina para alcançar uma coroa corruptível. E o Salomão já dizia isso, tudo é vaidade. O que faz o homem querer ser o mais rico, o que faz o homem querer ser o político mais importante, querer ser o maior pregador, o maior cantor, o que faz as pessoas quererem ser grandes? Vaidade. Não é Deus, é vaidade, porque estão vivos. Se a pessoa tivesse um pouco de perspectiva da morte, da vida eterna, ela não se dedicaria tanto a cultuar o seu eu, a querer ser grande aqui na terra. Ela quereria servir aos outros, servir a Deus, dar a sua vida. Mas, ao contrário, a pessoa está querendo vida para si. A pregação neopentecostal não se baseia no morrer, mas no viver. Olha, você tem tudo, Jesus já pagou o preço, agora use Deus, aproveite Deus, peça, insista, use fé e clame para Deus te fazer grande, dar prosperidade, abençoar, fazer você próspero. Você tem todo o direito de se sentir bem aqui na terra, de viver uma vida regalada, reinar aqui na terra. Você tem todo o direito, peça a Deus, insista, clame. Pois é. O Salomão diz que tudo isso é movido por vaidade. E aí ele chega a uma conclusão interessante, que por melhor que seja a pessoa, por maior que seja aqui na terra, sozinho ele não é ninguém. Não tem para quem deixar a sua herança, não é feliz porque ele é um escravo do seu eu, dessa luta pela imagem própria, pela grandeza do seu eu. E diz, olha, é melhor serem dois do que um. Se um cair, o outro levanta. É melhor você pensar nisso, o cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. É melhor serem dois do que um. É melhor estar em comunhão. É melhor você estar em comunhão com irmãos, amar irmãos, viver com irmãos e você viver para o corpo de Cristo e não para o seu eu. Você está construindo um império para você, uma vida para você, casa, patrimônio, reputação para você, ou você está vivendo para o corpo? Você visita seus irmãos muitas vezes na semana? Você ama seus irmãos e está sempre mandando mensagens, procurando saber como cada um deles está? Você se dá pelos seus irmãos? Você ora bastante por cada irmão que Deus deu na sua comunhão? E eu vou encerrar deixando esse questionamento. É feliz quem vive para o outro, servindo a Deus, vivendo para o seu irmão. É terrivelmente infeliz quem vive para si, somente para si, sua família, puxando a brasa para sua sardinha, movido por vaidade. Este é o combustível do mundo. A vaidade que empurra as pessoas para quererem ser alguém, serem grandes. Mas no reino de Deus a gente cresce para baixo. A gente se dá, a gente morre para se dar pelos irmãos. Você entende isto?